O Agente Secreto perdeu o Oscar. E o que isso muda? O Oscar realmente premia mérito ou é mais um concurso de popularidade? E quem ganhou em 2026 merecia ganhar? Vamos usar a premiação do Oscar para pensar sobre a vida? E aí, pessoal, espero que estejam bem. Oscar 2026. Antes de mais nada, isso é muito importante, que é a minha tese central aqui, que o Oscar não é tanto sobre mérito, é mais sobre seu concurso de popularidade do clubinho de Hollywood. Ao final do vídeo você vai entender bem melhor esse tema. Eu fiz previsão de 20 categorias do Oscar e acertei 18. Significa que eu sou um gênio, que eu tenho bola de cristal? Não, significa que o Oscar é muito previsível, porque normalmente ele premia quem já vinha sendo premiado na temporada de premiações. As duas grandes exceções foram o elenco, que Pecadores era favorito e ficou com uma batalha após a outra, e documentário longa. Em filme internacional, eu apostei no Agente Secreto, mas Valor Sentimental de fato era o favorito. Sobre os premiados, Uma Batalha Após a Outra levou 6 prêmios, incluindo os principais: melhor filme, direção, roteiro adaptado, elenco, edição e ator coadjuvante com Champagne. E todos merecidíssimos. Eu já disse aqui no canal e repito, para mim é o melhor filme do século XXI. E eu não estou sozinho nessa análise. Tema profundo, com convulsão político-social do nosso tempo que envolve fascismo, racismo, xenofobia, um pai desesperado para salvar sua filha, ritmo cinematográfico impecável e tudo isso guiado por um diretor no seu auge. A edição então é espetacular e deixa a gente sem respirar. Mereceu cada um dos 6 e eu ainda daria o Oscar de melhor fotografia e melhor atriz coadjuvante para Teyana Taylor. Pecadores ficou com 4 estatuetas: ator principal, roteiro original, fotografia e trilha sonora. Trilha sonora indiscutível. Ator tinha que ter sido para o nosso Vaguinho. E o roteiro original tinha que ter sido para o Kleber Mendonça, que nem foi indicado. Frankenstein levou 3 prêmios, todos merecidos: direção de arte, figurino e cabelo e maquiagem, obviamente. Além disso, o filme tem outros méritos, convido a ver o pitaco que está aqui no canal. Agora falando do nosso cinema e do nosso Agente Secreto. E vou falar a partir de 2 perspectivas: a de quem ama a nossa cultura e a de quem não tem ilusão sobre o que é o Oscar. O Agente Secreto fez uma carreira lindíssima. Levou o cinema brasileiro novamente pelo mundo após o sucesso internacional de Ainda Estou Aqui. A gente não precisa da validação de Hollywood para saber disso, mas é bonito quando acontece e é justo celebrar. O Kleber Mendonça Filho disse inúmeras vezes que ele fez esse filme para os brasileiros. Só que a cerimônia de ontem mostrou qual o nosso lugar naquele clube. 45 minutos da cerimônia rolando, piada, cena de abertura misturando filmes do ano, homenagens, brincadeiras, e o Agente Secreto não tinha aparecido em momento algum. Foi um dos poucos filmes da disputa que não entrou naquele mosaico inicial, onde o centro era A Hora do Mal, cuja atriz que interpreta a vilã foi premiada, mas que sequer foi indicada em outra categoria, embora merecesse. 45 minutos. A primeira vez que o filme existiu naquela noite foi quando Wagner Moura subiu ao palco para anunciar o melhor elenco do qual o Agente Secreto concorria. Então, meus caros, a festa é dos estadunidenses e a gente senta no fundão. Não vamos nos iludir. Isso me leva à derrota do Wagner Moura para o Michael B. Jordan, que tem seus méritos. Mas eu preciso ser honesto sobre o que estrutura essa escolha. Oscar é concurso de popularidade do clubinho de Hollywood, como eu já disse. Michael B. Jordan é americano. Ele é do clube. O Wagner está há anos em Los Angeles, fazendo carreira lá, transitando naquele mundo. Mas ele ainda é o convidado, o participante especial. Ele, para eles, é o latino que fala inglês direitinho, que até sabe atuar, que é exótico de um jeito que agrada. Gessé Souza nos mostra, em A Elite do Atraso, que o imperialismo produz um efeito concreto perverso. Faz com que até o estadunidense mais simples se sinta superior ao melhor dos brasileiros. E eu não estou dizendo que o Michael B. Jordan é simples. Eu estou querendo dizer que a estrutura o favorece mais que o Wagner Moura,
que é mais sobre essa estrutura do que sobre o talento puro. Não é tão meritocrático. É sobre quem é do clube e quem é o exótico bem-vindo. Repito, o Oscar é um concurso de popularidade do clubinho de Hollywood. Vale também pensar no que a própria categoria de filme internacional dentro do Oscar representa. É o espaço Kids do Oscar. Os americanos abrem uma salinha separada para o resto do mundo, como quem diz: olha, vocês podem vir aqui participar, mas vocês ficam brincando aqui no cantinho, tá bom? É verdade que filmes internacionais às vezes aparecem em outras categorias, mas geralmente é café com leite. Tanto que a vitória do sul-coreano Parasita como melhor filme comprovou a ser a exceção que confirma a regra. Porque a disputa real é entre eles, a turminha de Hollywood. O mundo inteiro concorre a um único troféu, enquanto os outros 20 são distribuídos entre eles. Então, quando a gente fala que o Agente Secreto perdeu o Oscar, precisa ter clareza do que estava em jogo. Ele disputava o lugar de melhor convidado da festa. E mesmo assim, até nessa categoria, entrou uma outra lógica do clubinho, a que premia os filmes que incomodam menos. Então vamos falar da categoria e da vitória do Valor Sentimental sobre o Agente Secreto. Valor Sentimental é um bom filme que eu elogiei no Pitaco, um filme familiar que toca num tema de interesse universal e é bem executado. Mas o Agente Secreto é um filme que inova, que provoca, que tem uma narrativa mais ousada, além da questão estética. Valor Sentimental é sobre europeus limpinhos, sem questão política ou social envolvida. O Agente Secreto, lotado de diversidade étnica, já começa mostrando um cadáver largado no chão de forma normalizada e a polícia ignorando, querendo ganhar propina. É sujo, desagrada. E aí entra esse padrão do Oscar premiar o filme que incomoda menos. Valor Sentimental é profundo no tema, mas confortável na forma. Já o Agente Secreto desestabiliza, provoca, cutuca. E o clubinho de Hollywood prefere ser tocado a ser perturbado. Não por acaso, Stanley Kubrick nunca ganhou Oscar competitivo. Hitchcock nunca ganhou. Chaplin nunca ganhou. Ganharam o conjunto da obra, homenagens, tapinha nas costas. Esses gênios incomodavam demais e não eram reconhecidos. O Oscar não é e nunca foi necessariamente sinônimo de qualidade. Às vezes ele premia obras-primas, como Uma Batalha Após a Outra, ou como Um Poderoso Chefão. Em outras ocasiões, premia obras razoáveis ou fracas, como em anos recentes com Green Book, O Discurso do Rei e No Ritmo do Coração, que não estão em nenhuma lista de melhores filmes de todos os tempos. E assim como um filme fraco como F1, em termos de roteiro, entrar nas 10 melhores obras do ano, comprova que é um prêmio para a indústria e não para o mérito artístico. Vale também observar que o brasileiro Adolfo Veloso, indicado como diretor de fotografia de Sonhos de Trem, não entra nem representando o Brasil, porque apesar de ele ter passaporte brasileiro, ele é um cara inserido dentro da indústria trabalhando num filme dos Estados Unidos. E voltando ao Agente Secreto. O filme, com seu tema de memória fragmentada, sua narrativa pouco comum e toda a brasilidade que dele exala, é maior do que o Oscar. O Oscar é que perdeu o Agente Secreto. E antes de concluir, eu peço que você dê o seu like e que siga o canal. O Oscar 2026 consagrou o extraordinário Uma Batalha Após a Outra. Para nós brasileiros, sempre será lembrado pelas derrotas de O Agente Secreto. Mas sua visibilidade mostra que o cinema brasileiro tem fôlego, tem voz, tem presença internacional, independentemente do que o clube decidiu premiar. E fica a clareza de que Hollywood nos recebe com exotismo, não como iguais. Vamos celebrar nossa arte e não se importar com o Oscar, que eu digo mais uma vez, estou sendo até chato para ninguém esquecer. Oscar é concurso de popularidade do clubinho de Hollywood. E você, gostou das premiações? Acha que o Oscar discute sim mérito ou é mais sobre popularidade? Conta nos comentários, eu respondo todos. E convido a ver meu pitaco do vencedor do Oscar, melhor filme do século XXI, Uma Batalha Após a Outra. Eu sou Cristiano Fontes, esse é o Pitaco Cinematográficos, usando o cinema para pensar sobre a vida. E fica o meu abraço!